Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e com um registro na Semana do Poeta, cujo dia começou no último dia 20. Mas vejam só, dizem que a poesia, o poeta, a poesia, é capaz de tudo. Com a poesia pode-se imaginar qualquer coisa. Eu também acredito, eu acho até que a poesia fazer poesia é praticar utopia e explorar o bom passado. Pode viajar para a poesia para onde a gente quer. Agora, se a poesia pudesse ser uma pessoa, se a gente pudesse ter a poesia em pessoa, quem você escolheria? Eu iria lá no interior de Goiás, no Goiás Velho, e escolheria e diria que a poesia em pessoa é Cora Coralina. Mas se a poesia fosse homem, é rápido. A gente fica em João Pessoa mesmo, Sérgio de Castro Pinto, que está aqui com a gente. Muito obrigado, Sérgio, por ter atendido. Eu que agradeço. Nosso convite, e isso não é um elogio. Isso não é porque é de corpo presente, não, viu? É de fato mesmo, porque você realmente é um dos poetas mais importantes do Brasil, reconhecido no país inteiro. Agora, Sérgio, veja só, eu queria que você começasse falando da sua história de vida. Como é que você é um acadêmico, mas desde que eu lhe conheço, que a sua referência, eu acho que para muita gente de João Pessoa, você é uma referência de poesia. Quando foi que começou essa coisa da poesia na sua vida? Ademilson, antes de agradecer o convite, amigo, estou aqui. Eu acho, eu diria como Manuel Bandeira, minhas influências foram tantas quanto as estrelas no céu, os grãos de areia na praia. Mas talvez a influência maior, em termos de literatura, tenha sido do meu pai, que era um cronista do cotidiano e publicou um único livro, Páginas de um Diário, em que ele fala a respeito dos liberais e perrepistas. E veja que coisa interessante, eu lia as crônicas do meu pai escrevia sobre a ótica da criança que ele foi, e atavicamente eu tinha como que uma espécie de saudades da infância do meu pai. Então, a partir daí eu comecei a escrever memórias, uns 8, 10 anos de idade. Quer dizer, a criança não tem tempo pretérito para escrever memórias. Então, inconscientemente, a partir daí eu comecei a escrever a respeito da vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Para citar um verso célebre do grande poeta Manuel Bandeira, que foi, inclusive, objeto de minha dissertação de mestrado posteriormente. A minha tese de doutoramento foi sobre Mário Quintana. Eu acho até que existe um certo parentesco entre Quintana e Bandeira, na medida em que ambos fundem a tradição com a renovação, na medida em que ambos extraem o novo, vamos dizer assim, de dentro do velho. Então, a minha primeira influência foi, de fato, a do meu pai. Depois, Monteiro Lobato, que eu acho que geralmente todo mundo se iniciou, pelo menos o pessoal da minha geração, por Monteiro Lobato, depois Zé Lins do Rego, depois Augusto dos Anjos, Drummond, João Cabral de Melo Neto, que me ofereceu uma nova visão da poesia, uma poesia elaborada, uma poesia cerebral, mas ao mesmo tempo uma poesia que se mostrava ou se mostra emocional, justamente por conta da inteligência apurada, refinada de João Cabral de Melo Neto. E você é de João Pessoa mesmo, né? Você é como a gente diz, paraibano da medula mesmo, né? Da de gema, Jaguaribe. Nasceu na Frei Martinho. Na Frei Martinho, que hoje não existe mais. Na medida que a gente vai vivendo, a gente vai perdendo os pontos de referência, né? Não existe mais a Frei Martinho, não existe mais a casa em que eu nasci na Frei Martinho, fui morar nessa casa. Hoje eu acho que inverteu-se a visão domiciliar. Quer dizer, a casa mora no antigo inquilino. Então, hoje a casa é uma espécie de inquilina minha, na medida, inclusive, que eu fiz uma poesia sobre ela e procurei, através do sortilégio da palavra, resgatá-la, né? E é isso, a gente vai vivendo, viver ao mesmo tempo é acumular os mortos queridos e, ao mesmo tempo, perder os pontos de referência. Mas antes, você é muito conhecido de João Pessoa e no Brasil, como eu já disse, mas só para os desavisados assim, vamos fazer uma
uma referência mais objetiva, umas referências mais objetivas sobre você. Já são 20 livros? Já Não, são não. quantos livros? São mais de 10. Mais de 10 livros. 2 de ensaios, A Casa e Seus Arredores e Longe Daqui, Aqui Mesmo, a poética de Mário Quintana, originariamente é a minha tese de doutoramento, e o restante de poesia. Eu me iniciei muito jovem, com 20 anos, com um livro chamado Gestos Lúcidos. Eu pertencia ao Grupo Sem Auá. Grupo Sem Auá, que era composto por Marco dos Anjos, Marco Vinícius, Marcos Tavares, Anco Márcio. E foi um grupo que investiu, sobretudo, na poesia. Então, através do selo Sem Auá, eu publiquei o primeiro livro meu em 1967. Como é o nome? Gestos Lúcidos. Gestos Lúcidos. E quem o apresentou foi Vanildo Brito, eu não sei se você conheceu. Foi meu professor de filosofia. De filosofia, que foi o grande mentor, o grande artífice da chamada Geração 59, que foi o movimento que antecedeu o Grupo Sem Auá. Então, eu iniciei com Gestos Lúcidos, depois veio A Ilha na Ostra, capa de Flávio Tavares. Aliás, Flávio Tavares é responsável por muitas das capas dos meus livros. Depois veio Domicílio em Trânsito, depois veio O Cerco da Memória, depois veio A Quatro Mãos, posteriormente Zoo Imaginário, depois O Cristal dos Verões e, mais recentemente, A Flor do Gol, que eu lancei. Está aqui, A Flor do Gol, onde é melhor aqui, Alexandre? Por ocasião da Copa do Mundo, né? Infelizmente, e a Copa do Mundo deu no que deu em termos de seleção brasileira. Mas A Flor do Gol... Esse aqui veio para mim, eu não tenho. Pois é, está oferecido, dedicado ao jornalista. E agora eu achei bom, porque, sinceramente, tem uns livros que a gente... só o nome do livro faz a gente ler. O título do livro, A Flor do Gol. Coisa que muita plasticidade, como Você quer que eu leia o poema no qual de Didi? Bom, seria legal, porque aqui termina com A Flor do Gol, né? Isso. Mas eu quero depois que você fale sobre a cigarra. Eu, às vezes, me lembro de você aí no pavilhão do chá. O título do livro eu extraio justamente do arremate desse poema sobre Didi, em que eu louvo a folha seca, e eu ofereço esse poema, Didi, a Elzo Franca, que foi teatrólogo, dramaturgo, primo meu, que faleceu há 2 anos. Então, nesse poema eu digo: Didi bate a falta com efeito, o goleiro adversário é puro espanto, vê a bola de couro metamorfosear-se em uma folha seca do mais triste outono. A torcida faz a festa, e a bola não é mais a bola redonda, o balão, a esfera, não é mais folha seca, mas a semente, o goivo, a flor do gol, explodindo em primavera. Então é justamente desse arremate, desse último verso, que eu extraio o título do livro A Flor do Gol. Bacana. E outra coisa que eu quero fazer o registro aqui, eu não sei se você já foi locutor de rádio, já? Não. Não. Mas na hora, eu acho que todo mundo percebeu isso. Na hora de recitar, você mudou um pouco Impostei a voz. Eu me lembrei da Rádio Nacional, Sabe aqueles locutores da Rádio Admilson? Nacional. A minha geração é muito mais da palavra do que da imagem. Ah, tá. Porque não precisa dizer mais não tinha televisão. Então a gente sintonizava o dial do rádio na imaginação da gente, quer dizer, na voz de Oswaldo Cosi, Jorge Cury, que eram os grandes narradores do futebol da época, e a gente começava a imaginar. Então, através da voz dele, eu acho que eles, de uma forma ou de outra, aperfeiçoaram a dicção, pelo menos a minha dicção. Então, realmente, eu gosto de ler. Agora, você sabe, essa não está aqui, é no Zoo, né? Zoo Imaginário. Zoo Imaginário. Que é de 2005. A cigarra, você tem de cor? Deixa eu ver se eu me lembro, viu? As cigarras. As cigarras são guitarras... são guitarras trágicas. Plugam-se nas árvores em dóis sustenidos. Rapaz, eu sou péssimo. Tá bom. A minha memória é péssima. Deixa eu lhe fazer um registro aqui. Às vezes Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. Que é justamente o título também desse meu livro, O Cristal dos Verões, que são 60 anos, aliás, 40 anos de poesia e 60 de vida. Eu brinco até dizendo que sou centenário, né? Junto os 60 de vida com 40 de poesia, são 100 anos. Então, a Editora Escritura de São Paulo achou por bem
registrar os 40 anos de poesia e 60 de vidas, lançando esse livro em que eu me propus a selecionar aqueles poemas que eu acho mais representativos, desde Gestos Lúcidos até Zoo Imaginário. Uhum. Agora, Sérgio, olha, como ele dizendo, eu costumo, às vezes, que moro no centro, ficar aqui no Pavilhão do Chá. O Pavilhão do Chá é um dos lugares que eu mais gosto na cidade, apesar de estar fechado, de estar desativado, uma pena. Era bom que a prefeitura, depois desse ruge-ruge das eleições, tomasse alguma iniciativa ali. E eu acho que o prefeito vai tomar. Aí, às vezes, eu costumo ficar ali e tem uma cigarra que ela é fatal. Sempre às 5h27. Das vezes que eu, como diz o Matuto, pastorei, ela cantou a primeira vez de 5h27. Aí eu ficava, até a Simone já cantou uma música que imita a cigarra, né? Uhum. Sim. Mas eu não tinha visto ainda num livro, em nada, alguém que retratasse melhor o canto da cigarra como você, Muito como obrigado. você disse. E quer que eu diga um negócio? Sim, porque você chamou de guitarras trágicas. Mas quem conhece o som da guitarra, realmente a cigarra é aquilo. E outra coisa, esse meu contato primeiro, quer dizer, a ideia do poema surgiu há muitos anos, ele foi aos poucos, paulatinamente, se elaborando. À época eu era advogado do Patrimônio da União, e o Patrimônio da União na época, não sei se hoje ainda, mas na época funcionava ali na Praça Rio Branco. E eu ia muito na livraria do Bartolomeu, eu vivia mais na livraria do Bartolomeu do que propriamente no Patrimônio da União. Uhum. E quando eu atravessava ali, as cigarras, si. O que me lembrou um poema de um poeta inglês chamado Rudyard Kipling, que é justamente if, que é si em inglês. Eu botei na cabeça que as cigarras, de uma forma ou de outra, estavam recitando a plenos pulmões esse poema de Rudyard Kipling, que ele começa si não sei o quê, si não sei o quê, si não sei o quê. Então daí me veio a ideia de estabelecer, né, essa comparação entre o canto das cigarras e o poema If, de Rudyard Kipling, que é uma anáfora. Quer dizer, todos os versos começam com si. Né? Então eu imaginei que as cigarras, naquele momento, estavam recitando o poema de Kipling, si. Sim, e você fez bem, é quando você diz plugam-se, plugam-se. É o canto da cigarra. É incrível, como muita gente, eu conheço bem o som da guitarra, principalmente das guitarras, aquelas guitarras estridentes, aí você chama guitarra trágica. Coisa incrível, fantástico isso. É só a poesia mesmo, não consegue fazer uma coisa dessa. Agora, Sérgio, veja só, a conversa tá... E eu tenho muita coisa para conversar com você. Já está acabando o primeiro bloco, eu já estou com medo do programa se acabar todo. Então, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco, que Sérgio vai falar também, além de poesia, até de Castro Pinto, que dá o nome ao aeroporto, que era parente dele também. Tio bisavô. A gente volta daqui a pouquinho. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente. Presença Sérgio Castro Pinto, poeta de João Pessoa, reconhecido no país inteiro. Sérgio, eu provoquei no começo o seguinte, que a gente já ia dar um toque
questão da história do Castro Pinto, seu parente, tio, bisavô, né? Tio bisavô. Agora, não, mas é que eu esqueci lá, logo na sua biografia, que a gente tratou muito de biografia, mais de biografia no primeiro bloco, é que você falou em Zé Lins do Rego ainda agora, e você é a cadeira 39. Isso. Da- O patrona é Zé Lins do Rego, é Patrona verdade. Zé Lins Você do está Rego. bem informado a respeito de tudo. Claro. É. Pesquisou? E não pesquisei não, é o dia a dia mesmo. Você é bastante conhecido, e aí essas informações, não houve uma produção de, realmente, confesso, de leitura, é porque a gente sabe mesmo pelo dia a dia. No dia a dia. Que você é o cadeira 39, Da Academia Paraibana de Letras, Paraibana de Letras. O patrono é Zé Lins do Rego. Anteriormente foi Edberto Coutinho, contista, paraibano de Bananeiras. Que falava no futebol, Isso. como é Maracanã. Maracanã Adeus, 11 histórias sobre futebol, livro com o qual ele conquistou o Prêmio Casa das Américas. Uhum. Eu fui também 2 vezes finalista do Prêmio Casa das Américas de Cuba, Uhum. com 2 livros de poesia. Anteriormente, antes de Edberto Coutinho, foi Juarez da Gama Batista. Juarez E da antes foi o professor Luciano Moraes, psiquiatra, cujo filho, Luciano, inclusive, padrinho de minha filha. Né? Agora, já que você falou em prêmio, faça um histórico aí dos prêmios. Que você, esse mês, até no final deste mês de outubro, o Sérgio vai estar na parede cultural do Sesc. Isso. Eu vi. Eu vou ser o homenageado. Homenageado. E ao mesmo tempo vão veicular meus poemas na parede. Esse livro mesmo, você falando de prêmio, esse livro ganhou o prêmio Guilherme de Almeida. Sim, Guilherme de Almeida. Aliás, O Imaginário, minto. O Imaginário ganhou o prêmio Guilherme de Almeida, promovido pela UB, União Brasileira de Escritores, seção do Rio de Janeiro. E eu estive lá em 2006 para receber o prêmio no auditório da Academia Brasileira de Letras. E, ao mesmo tempo, foi um livro que me deu assim, muita satisfação, porque, ao mesmo tempo, ele foi adotado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em todas as escolas públicas, e, ao mesmo tempo, o Ministério da Educação fez uma tiragem de 25 mil exemplares para distribuir em todas as bibliotecas do país. Uhum. Então, foi um livro assim que repercutiu bastante, e também junto à crítica especializada, recebeu boa acolhida, por exemplo, do Ivo Barroso, que é um poeta e excelente tradutor de Shakespeare, um exegeta também de Rimbaud, de Baudelaire, tradutor. Quer dizer, foi um livro que, de fato, me deu, assim, muita satisfação. Foi Zoe Imaginário. Uhum. Esse, praticamente, ainda é um livro recém-lançado, já começa a repercutir, tomara que repercuta mais. Agora, o primeiro prêmio mesmo, você falou com relação ao prêmio, que eu conquistei foi o prêmio Seráfico da Nóbrega, de Contos, da Faculdade de Direito. Comissão julgadora, Virgínio da Gama e Mello, não sei se você conheceu, Virgínio. Claro. Conheceu, né? Boêmio Virgínio. Por falar em Boêmio, conheci no Cassino da Lagoa. Pois é. A vez que estive com ele mais próximo, assim, conversando. Virgínio era um imensíssimo cronópio, me lembro de Júlio Cortázar. E era ele, Carlos Romero também, membro da comissão julgadora, e Luiz Augusto Crispim. Então eu fui um dos ganhadores, conquistei o primeiro lugar com um conto, As Confissões do Ex-Beato Anastácio. Depois eu fui um dos ganhadores do Prêmio Nacional de Contos do Paraná, que à época era um prêmio muito concorrido, e eu muito jovem, e quando eu soube eu fiquei entusiasmado, de forma que fui acometido, vamos dizer assim, para usar de expressão de Mário de Andrade, de uma insônia feliz. Não conciliei o sono, tão feliz fiquei, era jovem, tinha 20 e poucos anos. Eu 23, 24 anos, fui receber o prêmio no Paraná. E depois muitos outros prêmios, inclusive menção honrosa no concurso Casa das Américas de Cuba. E outros prêmios. E o mais recente é esse que eu falei, que foi o Zoe Imaginário. Uhum. Agora, Sérgio, como eu falei no primeiro bloco... Prêmio também no segundo concurso falada de poesia de Campos de Campos de Goytacazes. Tem muitos prêmios, é porque a minha memória... Não, pode se lembrar até depois, pode voltar. Eu costumo dizer, o pessoal diz que a memória é a inteligência do medíocre, não é não. Quem diz isso tem inveja de quem tem memória. Eu não tenho inveja, não. Eu queria ter memória, infelizmente não tenho. Minha memória não é muito boa, não. Pois é, agora então, veja só, eu tinha provocado no primeiro bloco, tem muita coisa, eu sei que você
Eu vou até pedir desculpa a algum telespectador mais avisado, mais fã da poesia. Eu não vou atrapalhar o programa não, mas vou só provocar uma curiosidade, que a gente não encontra Castro Pinto em todo lugar em João Pessoa. É um nome paraibano, é um nome de família tradicional, mas a gente não encontra Castro Pinto em todo lugar, não. E o Sérgio, além de ser um grande poeta, ser interessante por isso, ainda tem também o fato de ser da família Castro Pinto, que eu tenho mesmo essa curiosidade. O Castro Pinto, eu já li sobre ele, como foi governador da Paraíba, na época era presidente. Isso. Mas tem uns historiadores que citam bem ele normalmente e tudo. Agora, tem umas histórias também que não foram bem contadas, né, Sérgio? Assim, até questão porque... de prurido, às vezes. É o fato, por exemplo, Castro Pinto, ele se casou com 40 e poucos anos. Até então era um solteirão convicto, um celibatário, empedernido de carteirinha. Mas teve outro motivo, ele estava esperando, né? Ah, sim, porque ele se apaixonou por uma mulher casada, e eu quero crer que a mulher está casada também se apaixonou por ele, que era mulher de um oficial do Exército. Mas Isso logo do gerou Exército? um verdadeiro frisson, foi um escândalo na época. Você imagina isso? Ele governador. Ele governador, na época, como você disse, presidente do Estado. E depois o marido morreu e ele... os dois se casaram. E ele renunciou ao Estado, um dos motivos foi esse. Quer dizer, numa época em que, todas as épocas, eu sei que não renuncia sequer à condição de inspetor de quarteirão. Você imagina você renunciar ao cargo de presidente do Estado, hoje governador do Estado. E ele renunciou para viver, de fato, um grande amor. E eu ainda a conheci, me esqueço o nome dela, em 1968, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro. Ela era tia de Oscar Niemeyer e também parente de Carlos Lacerda. Alzira. Alzira, isso aí, Alzira Soares de Castro Pinto. Ela era parente de Oscar Niemeyer pelo lado Soares, que Oscar Niemeyer tem Soares também. E pelo lado Werneck, parente de Carlos Lacerda. E uma mulher que já idosa, mas ainda tinha, assim, vestígios de beleza. A gente dava para ver que ela devia ter sido uma mulher realmente muito bonita. E essa homenagem Castro Pinto, muita gente acaba não sabendo, né, quem era precisamente. Eu acho que muita gente na Paraíba... A homenagem ao aeroporto? Assim, do aeroporto. Né? Quem deu o nome ao aeroporto foi Salgado Filho, que à época, salvo engano, na época de Getúlio, ele era ministro da Aeronáutica, né? Então, Castro Pinto foi reverenciado, né? Como era o nome dele completo? João Pereira de Castro Pinto. Ele era casado com uma Cavalcante de Albuquerque. Aliás, o pai dele se casou com a Cavalcante de Albuquerque. E ele era de Mamanguape. Ele nasceu em Mamanguape, tanto que quando ele foi presidente da Paraíba, ele convocou logo Carlos Dias Fernandes, você falou, a gente conversou. Também de Mamanguape. Também de Mamanguape. E Carlos Dias Fernandes foi, na época, diretor da União, e a União realmente cresceu muito sob a administração de Carlos Dias Fernandes. Carlos Dias Fernandes era um intelectual, um poeta, né? Claro, claro. E um polêmico, né? Ao mesmo tempo. E ele realmente deu vida nova ao jornal União. Eu li só um registro, eu li o Fretana. Ah, sim, de Carlos Dias Fernandes. Que quem me emprestou foi o doutor José Fernando de Lima, quando eu era deputado. Que José Fernando também é de Mamanguape. E né? ele era tão rigoroso com o livro que eu demorei com Fretana, que eu gostei demais de Fretana, né? Que era Frederico Pestana. Aí ele cobrou. Aí o nome do livro vai às primeiras sílabas, né? Fretana. Não, as primeiras sílabas não, a primeira e as duas últimas. E as duas últimas. E eu estava empolgado com Fretana e eu me arrependi até de não ter xerocado, sabe? Aquele livro. Porque não tem, aquilo é uma coisa Foi rara. reeditado, há muito tempo foi reeditado. Quando ele me emprestava livro, eu devolvia, né? Ele cobrava, olha, cadê o livro? Porque a gente encontrava ele na Assembleia. Mas esse eu demorei, ele mandou o motorista ir buscar lá em casa. O motorista chegou e disse, doutor José mandou buscar o livro Fretana. Sim, mas conte. Não, que também é de Mamanguape, né? O Carlos Dias. Saiu um livro, Perfis Parlamentares, de Castro Pinto. Que a família Castro Pinto é muito pequena. Aqui mesmo na Paraíba, sou eu, o meu filho, Sérgio Rodrigo, de Castro Pinto, Pimentel de Castro Pinto, e as duas filhas. Mas as duas filhas, os filhos já vão
ter o nome do pai, né? No caso, dos meus genros. De forma que a família Castro Pinto, pouquíssima gente. Eu quero crer que só eu mesmo e meu filho. Tá bom, Sérgio, então fazer o seguinte, se você continua, despertou agora mais curiosidade com Castro Pinto, vá lá na internet, que na internet mesmo tem toda a história dele. Eu quero explorar você aí no programa, porque não é toda vez que a gente tem um Sérgio Castro Pinto aqui, não. Oh. Sérgio, todos os poetas, eu tenho uma curiosidade de saber uma coisa, como é o processo de criação deles. Você, como é? Você vai na rua e de repente vê uma coisa e tem que anotar, ou você é daqueles que se tranca e vai construir a poesia ali? Como é? Eu tenho um escritor pernambucano, infelizmente falecido prematuramente, Osman Lins. Ele tem um livro chamado Guerra Sem Testemunhas, que ele diz que escrever é uma guerra sem testemunhas. Pelo menos se for levar em conta que geralmente quem escreve se isola no escritório, se isola no quarto. Mas eu quero crer que mesmo se isolando, nessa guerra sem testemunhas, que é o ato de escrever, quem escreve dispõe de aliados. Os aliados são justamente aqueles escritores com os quais o poeta mantém, vamos dizer assim, afinidades eletivas. Então, escrever, para mim, é um procedimento dialógico. Na medida que você escreve um poema, você está sempre dialogando com outros poetas. Eu costumo dizer que um poema se inicia a partir do momento em que um outro poema é dado como concluído. É como aquela corrida do bastão. O poema é como um bastão. Então, o poeta faz o poema, passa o poema para outro poeta e assim sucessivamente. Eu, talvez por conta das vanguardas, quando eu era jovem, que um dia eu já fui jovem, eu partia do princípio de que ninguém nasce poeta. Mas hoje eu acho que se nasce poeta. Se nasce poeta, o poeta se sente meio estranho, meio exilado, aquela sensação de não estar de todo. Agora, a linguagem é que somente o poeta vai adquirindo aos poucos. Sim. A linguagem é que é difícil. Lembra até Mallarmé com Degas, que Degas chegou para Mallarmé e disse: mas poeta, eu passei a noite ontem toda, a cabeça fervilhando de ideias, ideias e mais ideias, no entanto não consegui transportar para o papel essas ideias. Aí Mallarmé teria dito: mas poesia não se faz com ideias, se faz com palavras. Eu acho que poesia se faz com ideia e com palavras, quer dizer, há de se fundir ideias e palavras. Então, escrever às vezes é meio misterioso. Eu me lembro Manuel Bandeira, quando ele escreveu Vou-me embora para Pazárgada, de repente surgiu: vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. E parou aí. E Manuel Bandeira costumava dizer que não forçava a mão. Parou aí, o poema não ganhou formas, não adquiriu. Não se corporificou, vamos dizer assim. Só depois de 5 anos é que o poema nasce ou renasce de um só jato, de forma abrupta. Eu quero crer que, inconscientemente, Manuel Bandeira estava trabalhando esse poema nas zonas, vamos dizer assim, nebulosas do subconsciente. Então, depois desse tempo todinho é que o poema veio à tona na sua forma inteiriça, vamos dizer assim. Escrever eu acho muito difícil. Eu passo tempo assim mais afeito à poesia, mais receptivo à poesia. Eu escrevo pouco, meus poemas geralmente são minimalistas, eu sou meio avaro, minha poesia eu procuro fazer com que ela seja substantiva, evito o adjetivo. Então, eu escrevo pouco, apesar de já ter 7 livros, mas meus livros não são volumosos, quer dizer, reúne poucos poemas, entendeu? Mas também porque é professor e advogado, Não. formado em Direito, né? Eu costumo dizer que sou formado em Direito, mas que não fiz direito, não. Eu Direito, nunca gostei não. de Direito, não. É cheio de poesia. Lá em casa o pessoal é tudo direito, em todos os sentidos. Agora, mas é professor da universidade. Sou de letras. Que está renitente para não se aposentar. E é bom que não se aposente Tenho mesmo. medo de me aposentar. Que é bom para os meninos lá, para os alunos do curso que você Tomara está que seja, né? Mas, Tomara. Sérgio, somente nessa área de criação da poesia, eu teria aqui umas 500 perguntas para lhe fazer. Agora, o tempo é que... Infelizmente, sabe? Não ajuda. Eu queria lhe agradecer, mas você tem um tempo ainda para... Muito obrigado por ter vindo ao nosso agente. Eu agradeço, Ademir, essa oportunidade que você dá de eu disseminar a minha poesia, falar sobre a poesia. A poesia que, infelizmente, hoje, eu quero crer em todos os tempos, é sempre relegada a um segundo plano, porque, infelizmente, também,
a palavra poeta se reveste assim de uma conotação meio pejorativa, né? Poeta é o sujeito que vive no mundo da lua, tropeçando nas pedras, não é bem assim. O poeta é um contemporâneo do futuro, o poeta é um visionário, o poeta, como dizia Ezra Pound, é a antena do mundo, né? Ele muitas vezes antecipa os acontecimentos, é um visionário. E graças à poesia, a poesia é como se for assim, uma forma de eu suportar melhor o fardo da existência. Graças à poesia, graças à leitura, é que eu suporto melhor o fardo da existência. Inclusive, Fernando Pessoa, de uma certa feita, quando indagado por que poesia, Fernando Pessoa diz porque a vida por si só não é suficiente. Então, a poesia, de uma certa forma, me complementa. Então, eu digo o mesmo que Fernando Pessoa diz: ai de mim se não fosse a poesia. Ai de nós. Ai de nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu não vou dizer até o próximo programa, não. Até a próxima poesia. Até a próxima poesia.